Graça e paz, queridos. Domingo, mais uma semana aí, iniciando e no nosso plano cronológico de leitura, mais uma semana se encerrando. Nós demos início na primeira semana, na segunda-feira, então todo domingo acaba aí a nossa semana de leitura. Então nós estamos terminando hoje a sexta semana, graças a Deus. Nós estamos aí lendo o livro de Levítico, livro das leis, é um livro judaico, das leis judaicas, e sempre buscando entendimento, sempre buscando aprender com o Senhor. Então hoje nós vamos ler Levítico capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10. Nós vamos aprender um pouco aí a respeito da palavra de Deus, sobre sacerdote, sobre as leis que regia o templo. Nós vamos ver algumas coisas aí a mais interessantes aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia de hoje, por essa semana que está assim, findando, meu Pai, neste plano de leitura. Abre o nosso entendimento, Senhor, que a Tua palavra venha nos libertar, que a Tua palavra venha nos curar, nos amadurecer, nos preparar, Senhor, para grandes coisas, para grandes conquistas, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. É que eu lhe peço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levíticos capítulo 8. Vai falar um pouquinho sobre a instituição do sacerdócio, sacerdotes que foram consagrados, separados por Deus para serviço do tabernáculo, né? Então nós vamos ler isso no capítulo 8. Glória a Deus, vamos lá. Capítulo 8 de Levítico, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isto que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vê que antes deles vestirem as roupas para o sacerdócio, para cumprir ali o sacerdócio, Moisés precisou lavá-los com água. A água fala de pureza. Aonde a água passa, a vida. Aonde a água passa, a cura. Aonde a água que vem do Senhor passa, limpa, purifica, transforma, traz vida. Em nome de Jesus. E que a água, que a presença do Espírito Santo venha te limpar, venha te purificar, venha trazer vida, em nome de Jesus, na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura, vestiu com um manto sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o urim e o tumim. Pôs na cabeça de Arão o turbante e na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, um emblema de santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Depois
Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, a fim de consagrá-los. Uma vez que você consagra algo, você unge algo para Deus, aquele objeto é 100% para a obra de Deus, 100% para a casa de Deus. Não pode ser usado para outra coisa, para outro fim, né? Se você ungir um instrumento musical, consagrar ele ao Senhor, ele não pode ser usado para fazer outra coisa. Ele só é exclusivamente usado para o Senhor. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo bem, como todos os seus utensílios. A bacia e suporte para também consagrá-los. Derramou um pouco do óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhe na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e com o dedo colocou nas 4 pontas do altar a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, os queimou no altar. Tudo conforme Deus, os detalhes que Deus tinha passado para Moisés no monte Sinai, ele fez. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e os queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés os matou. Pegou um pouco do sangue e o colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida, pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado e os 2 rins, e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão. Por que os pães eram sem fermento? Porque os pães não poderiam ser misturados, não poderia ter mistura. Fala de um serviço ao Senhor, de um alimento que vem do Senhor sem mistura do homem, um alimento puro, um alimento saudável, sem tudo que era feito ali era exclusivamente para Deus, e era Deus que fazia todas as coisas. Não era para o homem tomar proveito de nada.
era exclusivamente de Deus. Vamos lá. Colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos e moveu os alimentos para o alto como oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar, sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas roupas, e sobre seus filhos e suas roupas. Desse modo consagrou Arão e seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhe o restante da carne das ofertas à entrada da tenda do encontro e comam ali, junto com os pães que estão no cesto de ofertas para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos os comerão. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar, porque como era um pão sagrado, consagrado a Deus, era um pão santo, nenhuma outra pessoa, nenhum outro israelita poderia comer. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo o que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor a fim de fazer expiação por vocês. Agora permaneçam à entrada da tenda do encontro de noite por 7 dias e cumpra todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois foi o que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. No capítulo 9, nós vamos ver que já vai estar dando início, após todo esse preparo, essa consagração, né, do sacerdócio, já vai estar dando início às atividades, né, aquilo que Deus os chamou para fazer. No capítulo 9, o sacerdote já dá início ao seu serviço no tabernáculo. Então, no 8º dia, depois da cerimônia de consagração, Moisés reuniu Arão, seus filhos e os líderes de Israel e disse a Arão: escolha um bezerro para a oferta pelo pecado. Você vê que quando Moisés estava recebendo as leis lá no Monte Sinai, durante 40 dias e 40 noites, o que vai acontecer? O povo, com Arão, vai fazer o bezerro de ouro, né? Vai montar lá, Arão vai construir o bezerro de ouro para o povo adorar. E agora esse bezerro vai servir como oferta pelo pecado, para eles trazerem a memória que eles foram contra a vontade de Deus. Então, o bezerro deve ser sacrificado para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: escolham um bode para a oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, para o holocausto. Escolham também um boi e um carneiro para a oferta de paz, além de farinha misturada com azeite para a oferta de cereal. Apresente todas essas ofertas ao Senhor, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Olha isso, hein? O povo trouxe todas essas coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Assim toda a comunidade se aproximou e permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse: é isto que o Senhor ordenou.
que façam para que a glória do Senhor lhes apareça. Em seguida, Moisés disse a Arão: venha até o altar e apresente sua oferta pelo pecado e seu holocausto para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Apresente as ofertas do povo para fazer expiação por eles, conforme o Senhor ordenou. Então, Moisés deixou bem claro, para a glória do Senhor aparecer a vocês precisam ofertar. Você precisa de uma oferta do pecado, uma oferta de paz, né? Se você ofertar, a glória de Deus desce. Arão foi até o altar e matou o bezerro como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos lhe trouxeram sangue. E Arão molhou o dedo nele e o colocou nas pontas do altar. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Queimou no altar a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então Arão matou o animal para o holocausto. Seus filhos lhe trouxeram sangue, e ele o derramou em todos os lados do altar. Entregam-lhe cada um dos pedaços do holocausto, incluindo a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou os órgãos internos e as pernas e os queimou no altar junto com o restante do holocausto. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo. Matou o bode do povo e o apresentou como oferta pelo pecado deles, como havia feito com a oferta por seu próprio pecado. No final o próprio Jesus diz isso, que nos últimos dias, no dia final, no juízo final, Deus iria separar os bodes das ovelhas, né? E agora aqui no Velho Testamento nós vemos que o bode era sacrificado. O bode representa a velha criatura e a ovelha representa a nova criatura. É um novo nascimento. O nascer de novo é representado pela ovelha. Passamos a ser ovelha de Cristo. O bode, ele representa a velha criatura. Representa aquela pessoa que é inimiga de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Os inimigos de Deus são aqueles que não o conhecem, aqueles que não respeitam a sua palavra, as suas leis. Amém? Estes são os inimigos de Deus. Vamos lá. É isso aí, irmãos. Sempre buscando aí ler, entender o porquê dos sacrifícios, porquê dos animais. Tudo tem um significado, tudo tem um propósito. Vamos lá. Em seguida, vamos lá. Apresentou também a oferta de cereal e queimou no altar um punhado dela, além do holocausto da manhã. Arão matou o boi e o carneiro para a oferta de paz do povo. Seus filhos lhe trouxeram o sangue e ele o derramou em todos os lados do altar. Depois pegou a gordura do boi e do carneiro, incluindo a gordura da parte gorda da cauda e a gordura que envolve os órgãos internos, bem como os rins e o lóbulo do fígado de cada animal. Colocou as porções de gordura sobre o peito dos animais e as queimou no altar. Arão moveu o peito e a coxa direita dos animais para o alto, como oferta especial para o Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz, desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e, quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então,
havia-se uma cerimônia. Havia toda uma cerimônia e toda a cerimônia tinha todo o processo tinha um propósito. Você precisa entender que para o plano de Deus acontecer na tua vida, para as promessas de Deus fluírem, acontecer na tua vida, existe um processo que você precisa passar. E para cada processo, há um propósito. Há um propósito de Deus para cada processo. E isso nós precisamos buscar no Senhor. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo na tua vida, eu vou te levantar, você vai ir, vai acontecer, vou fazer. Senhor, eu preciso passar pelos processos. Eu preciso entender o propósito de cada processo, o objetivo de cada processo. O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu renuncie, o que o Senhor quer que eu abra mão, o que o Senhor quer que eu busque. E aí, irmãos, nós vamos ouvir a voz de Deus. Aquele que ora, ouve a voz de Deus. E a oração é o seguinte: a oração, ela precisa vir do teu coração. A oração é uma conversa. É você conversar com Deus. É como se você estivesse conversando com uma pessoa, com um amigo seu, com um colega seu. Com Deus, você vai trazer a existência a Deus diante de você. Eu me lembro que há 7 anos atrás, eu tinha acabado de ter uma experiência com Deus, recebido a chamada do Senhor para pastoreio. E eu me lembro como se fosse hoje. Todas as manhãs que a minha esposa saía para trabalhar, eu ficava aqui em casa. Foi um período de 4 anos e meio que eu me desliguei da terra, de tudo, e mergulhei nas Escrituras, busquei a face de Deus. 4 anos e meio. Eu tive várias experiências com Deus nesse apartamento. E uma delas era o seguinte: eu tirava para fazer a leitura bíblica no período da manhã. Todas as manhãs que minha esposa saía para trabalhar, eu tomava café da manhã e eu falava para o Senhor, eu afastava a cadeira e falava assim: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor se sente aqui comigo. Eu quero que o Senhor me ensine a tua palavra. Irmãos, tem coisas que não dá para ser explicado. O Evangelho de Jesus Cristo é loucura. Mas eu me lembro de um episódio que aconteceu, de um dia que aconteceu. Eu afastei a cadeira. Eu falei: Jesus, senta aqui. A almofada da cadeira, ela abaixou. E esse apartamento foi tomado de uma glória de Deus, de uma tamanha glória de Deus, que eu tinha a total convicção e certeza que Jesus estava sentado aqui comigo. E eu comecei a ler as Escrituras. E eu comecei a perguntar, fazer algumas perguntas para o Senhor. Algumas coisas que eu não estava entendendo. Eu estou lendo, mas não estou entendendo. Eu preciso entender, Senhor. Abre o meu entendimento. E Deus começou a abrir o meu entendimento. E isso era todos os dias. Todos os dias. Então, assim, eu tive várias experiências com Deus. E uma delas foi essa. Eu vi com os meus olhos. A almofada da cadeira baixar. Como se realmente uma pessoa estivesse sentando. Eu tive a certeza que Jesus estava aqui comigo. Então, só que para a glória de Deus descer, para a glória de Deus te tomar, para a unção de Deus vir sobre a tua vida, tem um processo.
primeiramente você precisa ser escolhido. Foi Deus que escolheu Arão. Foi Deus que escolheu Moisés. Foi Deus que escolheu Pedro. De todos os pescadores que tinham naquela região, Deus escolheu Pedro. Deus escolheu Tiago. Então, a primeira coisa que você precisa entender, não é você que levanta a tua mão e fala, eu quero. Não, é Ele que te escolhe. E é Ele que te escolhe quando Ele coloca um desejo no teu coração de fazer. Quando Ele coloca um desejo no teu coração de fazer, pronto, você já foi escolhido por Deus para realizar uma obra. Então é Ele que te escolhe. É Ele que te prepara. As dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida é um preparo de Deus para cumprir o propósito dele, a promessa dele. Todas as dificuldades que você passa da sua vida, de alguma forma Deus vai usá-las para tratar com você, para aperfeiçoar teu caráter, para moldar tua fé, para amadurecer tua fé. Depois que você passa por esse processo, a glória de Deus desce sobre a tua vida. A unção desce sobre a tua vida. E aí, irmão, aí vai acontecer, vai fluir, né? O nome do Senhor vai ser glorificado. A unção atrai. A unção atrai o sobrenatural. Milagres extraordinários vai acontecer. Aonde você coloca a tua mão, dá certo. Milagre acontece, flui. Há um romper. Mas precisa primeiro passar por um processo. Então, o que eu aprendo lendo o livro de Levíticos, e agora vendo que a glória de Deus desceu, houve-se um preparo, houve-se um processo. Ao ler as Escrituras, meu querido e minha querida irmã, você precisa buscar no Senhor um entendimento. Senhor, me dá entendimento. Por que todo esse processo? Por que toda essa exigência? Tudo tem um propósito. Há um propósito para todas as coisas. Amém? Guarda isso no teu coração. Vamos lá. A glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura do altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Porque o fogo consumindo o holocausto era um sinal de aprovação de Deus. Deus estava aprovando a oferta e o sacrifício do povo, né? Por isso que eles se alegraram. Glória a Deus. Que maravilha, né? Quando você tem a certeza de que você foi aprovado por Deus. No capítulo 10, a Bíblia vai falar do episódio que aconteceu, né, de desobediência às leis do Senhor. E Deus não tolera, né? Deus não tolera o desobediente, né, as suas atitudes de desobediência. Mas naquela época, Deus fulminava. Por quê? Para mostrar para o povo que não era para brincar em serviço, né? Vamos lá, os sacerdotes Nadab e Abiú morrem por sua desobediência. No capítulo 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei minha glória diante de todo o povo. Não pode trazer fogo estranho. Essas brasas deveriam ser retiradas do altar do Senhor, do holocausto, daquele altar que continuamente tinha que ter mantido lenha lá. Então, mas se eles trouxeram brasas estranhas, fogo estranho, é porque
o altar do Senhor estava apagado. Era para estar aceso noite e dia o altar. O fogo precisava arder continuamente no altar, não poderia se apagar. Então, se eles trouxeram fogo estranho, é sinal que o altar do Senhor estava apagado. Aí que tá. Não tem como trazer fogo estranho. Não tem como você criar artifícios para adorar a Deus. Não tem como você criar artifícios para agradar o Senhor. Não tem um atalho. Com Deus não tem atalho. Guarde isso no teu coração, não tem atalho. É necessário você passar por todo o processo. Não adianta você receber uma unção adiantado. Deus te chamou para ser pastor? Deus te chamou para ser evangelista? Deus te chamou para ser missionário? Então passe pelos processos. Aprenda a servir, aprenda a interceder, aprenda a ajudar. Aprenda a ser generoso. Aprenda a exercer misericórdia. Ame as almas. Não adianta você receber. Eu recebi uma palavra há 7 anos atrás, que eu ia ser pastor, que Deus me chamou para ser pastor. E não foi, essa promessa não foi, Deus não usou uma pessoa para falar comigo. Foi o próprio Deus que falou comigo. Que Ele tinha me escolhido para ser pastor e que Ele ia me dar um rebanho para cuidar, uma igreja. Passou-se 4 anos. Passou-se 4 anos. 3 anos. Passou-se 3 anos. Após isso, eu era cooperador da igreja ainda. Eu era cooperador da igreja. Quando eu recebi essa palavra de Deus, que eu ia ser pastor, eu era cooperador. A única atividade que eu exercia na igreja era músico na orquestra. Mas a partir desse dia, eu passei a ficar na recepção da igreja. Eu passei a receber os irmãos com um sorriso no rosto. Poderia estar passando dificuldade, poderia estar passando por problemas na minha vida, problemas em casa. Mas eu tinha que receber os irmãos com um abraço, com um aperto de mão, com a paz do Senhor, com um sorriso no rosto. Certo? Ali eu já comecei a perder a timidez, porque era um jovem que tinha muita timidez. Estava perdendo a timidez ali, certo? Cooperador. Depois, passei a ser diácono. Só passei a ser diácono porque eu comecei a dirigir um ponto de pregação. Deus me abriu essa oportunidade, essa porta de oportunidade para ter um ponto de pregação. Como ele já tinha um chamado para ser pastor, então eu precisava seguir, né, naquele trilho, naquele caminho. E comecei a dirigir um ponto de pregação. Já era diácono. Comecei a ajudar a servir Santa Ceia. Era um sentimento, uma honra poder servir a Santa Ceia para os irmãos. Servir, tinha que aprender a servir, certo? Passei a servir os irmãos, Santa Ceia, a fazer visita. Aí eu era o dirigente do ponto de pregação. Abrimos tarde da bênção. O pastor colocou eu na frente da tarde da bênção. Eu pregava, eu abria e fechava o culto. Já estava começando a desenvolver o papel de líder. Da tarde da bênção e do ponto de pregação, Deus fala comigo. Deus fala comigo. No mês de março, no ano tal, eu quero que você abra a filial da igreja que você está congregando. Na época era a igreja pentecostal, Visão da Palavra. Visão da Palavra de Deus. E abrimos a filial. Abrimos uma filial.
Isso que abrimos uma filial, eu fui ungido, antes de abrir a filial, eu fui ungido a presbítero. O presbítero, ele é um ajudante do pastor. Aquilo que o pastor faz, o presbítero faz, né? O presbítero auxilia o pastor. E nós auxiliamos muito, nós ajudamos muito o nosso pastor na época. Ajudamos muito na obra. Fomos para a filial. Ali, irmãos, ali eu precisava ser treinado mesmo por Deus como pastor. Passamos por dificuldades, passamos por dificuldades, precisávamos passar para ver a glória de Deus, para conhecer um lado, uma forma de Deus agir que nós não conhecíamos. Passamos por um processo muito difícil e doloroso, renunciante, mas aprendemos, né? Aprendemos. Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, né? Ele precisou sofrer para aprender a obedecer, a obediência. Então, toda obediência tem um sofrimento. Tem um sofrimento antes, para você obedecer. Tem que ter, porque é uma renúncia da carne e do espírito. Toda vez que Deus te pede algo para você fazer, a sua carne, você não quer, o seu eu não quer fazer aquilo que Deus te pediu. Por quê? É uma luta constante da carne e do espírito. Toda vez que Deus te pede algo para você fazer, você não vai ter vontade de fazer. Você não vai ter desejo algum. Por quê? É contra a tua vontade. A vontade de Deus sempre é contra a nossa. Só que nós precisamos ser pessoas espirituais para entender o propósito. Por que o Senhor está me pedindo isso? Para quê? Não é por quê. É para quê? Qual é o fim disso? Qual é o propósito disso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E Deus certamente vai te responder. Então, precisei passar por isso. Pastoreei aquela filial. Aí depois de um mês de presbítero, ali pastoreando aquela igreja, fui ungido ao pastor. A minha esposa foi ungida missionária, ela era já diaconisa. Quando eu conheci ela, já era diaconisa da igreja. E ela passou a ser ungida a missionária. E passou-se ali 1 ano e 3 meses. Deus pede para mim se desligar da igreja pentecostal e abrir o ministério à palavra de Deus. Saímos debaixo de bênção, debaixo de direção e de obediência de Deus. Tanto a bênção com Deus, tanto a bênção com o homem. Saímos na hora certa, no tempo certo. Estava fluindo, a igreja estava fluindo, estava tudo acontecendo, estava fluindo, tinha obreiro, tinha membro, tinha dizimista, ofertante, estava mudando a igreja, estava reformando, tinha acabado de reformar a igreja, estava tudo em dia. Deus pede para mim, agora é a hora de sair. Eu falei, Senhor, mas agora que está dando tudo certo? É agora que está dando tudo certo. Porque quando Jesus encheu o barco de Pedro de peixe, Jesus pede para ele, agora larga tudo e segue. É isso que eu quero que você faça. Larga tudo e segue. E fiz, e foi o que eu fiz. E aqui estamos, após 3 anos. Após 3 anos do Ministério, a Palavra de Deus, estamos aí firmes e fortes. Amém? Passando por dificuldade? Claro, com certeza. Estamos no início, né? E todo início tem uma dificuldade. Eu estou há 1 semana trabalhando. Esse plano de leitura cronológico já está indo por 41º dia. Já é 41 dias fazendo esse plano de leitura. Eu comecei ele desempregado. Endividado, humilhado. E após 41 dias, hoje, estás fazendo hoje, faz 1 semana que Deus abriu a porta para mim de emprego, num lugar que eu tinha sonho de trabalhar, na melhor empresa de Marília, na melhor empresa da minha cidade, a empresa maior, melhor e que
cuida bem dos seus funcionários, sabe? Então, e no horário que eu escolhi, no horário que eu tinha escolhido, que eu sempre desejei trabalhar, Deus foi lá e me honrou. Faz uma semana que eu estou trabalhando nessa empresa. Eu comecei humilhado, desempregado, deprimido, passei por um momento difícil na minha vida sentimental, nas emoções, na emocional, né? Passei dificuldade, por crises de ansiedade, terrível, terrível. E hoje, após uma semana aí, eu estou empregado, numa boa empresa, um horário excelente, não tem que reclamar do horário excelente, sabe? Então, as coisas estão acontecendo na minha vida. Só que tudo tem um processo. As coisas vão acontecer no Ministério da Palavra de Deus? Vai acontecer, eu sei que vai, mas precisamos passar por um processo. É através das dificuldades que nós vemos a glória de Deus. É através das dificuldades que nós somos preparados pelo Senhor, somos lapidados por Ele, para que quando acontecer, nós estamos já preparados, alicerçados pelo Senhor. Então, Deus precisava manifestar sua glória aqui, o seu poder aqui, e todos precisavam temer a Deus. O povo passou a temer a Deus porque Deus, ele não se agrada de injustiça, Deus não se agrada de coisa errada, irmãos. Não é mentira que você vai agradar a Deus, não é mentindo, não é enganando, não é escondendo. Não, você tem que ser transparente, tem que ser verdadeiro, tem que ser real. Amém? E Arão ficou em silêncio. Imagine para Arão ver os seus 2 filhos sendo fulminados pelo Senhor. Imagine para Arão, que era pai. Poxa vida, meus filhos foram escolhidos por Deus, mas desobedeceram a Deus e morreram. E Arão não podia sofrer. Ele tinha que sofrer calado. Ele tinha que ficar em silêncio, sofrer calado. Ele tinha que sofrer em silêncio, calado. Ele não podia fazer o funeral de seus filhos. Ele não poderia se lamentar no túmulo de seus filhos. Não. Ele viu Deus fulminando. A glória de Deus fulminando os filhos dele. E não poderia fazer nada, ficar em silêncio. Olha só como que Deus tratou também de Arão. E ele precisava receber o tratamento de Deus, porque do coração dele surgiu o bezerro de ouro. Deus precisava tratar com Arão. Porque o povo deu as joias de ouro. Mas Arão, através da mão dele, ele formou o bezerro de ouro. Depois ele mentiu para Moisés, falando que nós jogamos ouro no fogo e saiu esse bezerro aí. Mentira, ele mentiu. Ele formou. Se ele formou é porque o coração dele estava cheio de idolatria ainda. O coração dele era idólatra. E Deus precisava corrigir Arão, tratar com Arão, diante de um fato desse que ocorreu. Moisés chamou Misael e Elzafã, primos de Arão e filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá e levem o corpo de seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar. Presta atenção, ele tinha 4 filhos, 2 morreram e 2 sobreviveu. Vamos lá. Não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão, e a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme Moisés ordenou. Quer dizer, os irmãos não poderiam chorar, não poderiam demonstrar luto.
não poderia demonstrar nem sequer tristeza do fato ocorrido, porque eles eram ungidos do Senhor. Vamos lá. E aí, após uma situação dessa, Deus vai instruir, né? Como ter uma conduta do sacerdote. Como o sacerdote vai ter essa conduta, ele vai responder, vai dar essas instruções, procedimentos, né? Do sacerdote. Então o Senhor disse a Arão: você e seus filhos descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum. Comum. O santo e o comum. Entre o que é impuro e o que é puro. E ensinem aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhes restaram, Eleazar e Itamar: peguem o que sobrar da oferta de cereal depois de uma porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor e comam-na junto do altar. Não deverá comer fermento, pois é santíssima. Comam-na no lugar sagrado, pois foi dada a vocês e a seus descendentes como sua porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Não foram essas ordens que recebi. Quanto ao peito e a coxa que foram removidos para o alto, como oferta especial, poderão comê-los em qualquer lugar cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a vocês e a seus descendentes. Coma sua porção das ofertas de paz apresentadas pelo Senhor, apresentadas pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa como oferta especial para o Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e a seus descendentes como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, e lhes disse: por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima, o Senhor a deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme eu ordenei. Quer dizer, eles deixaram de comer, eles deixaram de participar daquele sacrifício. Arão respondeu a Moisés: hoje meus filhos apresentaram ao Senhor sua oferta pelo pecado e seu holocausto. E, no entanto, esta tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Quer dizer, eu que errei, né? Quando fui eu que errei. Então, não foi meus filhos que errou. E eu não acharia digno de participar da oferta. Atitude nobre de Arão, ter reconhecido seu erro. E quando você reconhece o seu erro, quando você reconhece que pecou, que falhou, você é justificado. Você é justificado por Deus. Deus te justifica. Deus te perdoa. O perdão de Deus só vem para aquele que realmente reconhece que errou e que está disposto a mudar. Que não adianta eu confessar o meu pecado para Deus e continuar pecando. Então não teve arrependimento. O arrependimento vem quando eu deixo de pecar, quando eu deixo de cometer aquele erro. Claro que erros novos surgirão, né? Mas para cada erro novo, há um aprendizado novo também. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Compartilha esse vídeo, se inscreve aí no meu canal e vamos juntos aí buscar
conhecimento das Escrituras, buscar entender o porquê está escrito na Bíblia. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor.